Ok, vamos lá, aluno. Um vídeo rápido para você entender Guerra Fria. Primeira coisa que você tem que entender, o nome. Guerra Fria, pela ausência de um conflito direto. Ou seja, o conflito ali era frio, não aquecido. Conflito entre quem? Dois blocos. Então a gente vai chamar de blocos, de polos, de dois lados. Era o quê? Os dois lados do mundo. O mundo se aliava aos Estados Unidos, bloco capitalista, ou União Soviética, bloco socialista ou comunista. Esses dois blocos disputavam o que a gente vai chamar de hegemonia. Hegemonia é poder. Hegemonia é influência. Então, esses dois blocos detinham hegemonia em cada um dos seus lados e queriam ter hegemonia em mais lados, ou disputando dentro dos seus próprios lados. Então, a gente tem que lembrar uma guerra sem batalha direta. Mas a batalha era ideológica, a batalha era no campo das ciências, da arte, da tecnologia, era uma batalha que se caracterizava por uma disputa entre qual dos dois lados era superior. Então havia ali uma corrida de produção armamentista, uma corrida de produção nuclear, uma corrida de produção tecnológica e marcada também pelos conflitos indiretos que eu vou falar daqui para frente. Enquanto os Estados Unidos estava se expondo como internacionalmente como um país que representava um mundo livre, um mundo liberal, um mundo capitalista, igualitário e democrático, em crítica à União Soviética, que seria um governo autoritário e ditatorial, comunista, internamente o que a gente vê nos Estados Unidos não vai bater com o que estava sendo vendido no discurso. Internamente a gente via nesse período as chamadas leis de Jim Crow, que funcionavam no sul dos Estados Unidos e que segregava a população negra da população branca. Os negros, por exemplo, tinham que sentar no fundo de ônibus, ou caso um branco chegasse, ele tinha que ceder o seu assento. Os negros também, eles enfrentavam violência física, excluídos da política, perdiam ou tinham seus direitos civis negados ou limitados, então não havia igualdade plena entre negros e brancos. Os negros, eles eram segregados em bairros muitas vezes violentos, e excluídos de educação, de trabalho, de igualdade. Outra batalha que a gente vai ter é contra a própria cultura local. Nesse período dos anos 80, 70, 60, nós vamos ver o chamada contracultura, um movimento de jovens que desafiavam o conservadorismo, a guerra, o racismo e alguns padrões. É um movimento que vai surgir ali combatendo autoritarismo, defendendo direitos civis, igualdades de gênero, igualdades raciais e defendendo a paz. A gente vai ver esse movimento ganhando força ali dentro do movimento hip, dentro do movimento do rock and roll, dentro de alguns eventos e alguns artistas do rock da época. Nós vamos ver um grande crescimento em gasto militar e essa contracultura sendo uma crítica a esse grande gasto, porque enquanto populações eram marginalizadas ou passavam situações de dificuldade, o governo gastava milhões e milhões em investimento nuclear, científico, bombas atômicas, lançamento de satélites, um grande investimento em enviar o homem no espaço. Então, enquanto se pensava em enviar o homem para a Lua ou para o espaço, ainda haviam pessoas passando dificuldade na Terra. Trazendo uma questão aqui para te fazer pensar. Questão número 1. A Guerra Fria dividiu o mundo em duas esferas globais de influência lideradas pelos Estados Unidos e União Soviética, consolidando uma ordem bipolar assentada no capitalismo e no socialismo. Temos esse texto inicial. Como eu já ensinei para muitos alunos, muitas vezes você não precisa ler esse texto que vem em questão, normalmente é um texto grande, ele só serve ali para te dar uma cansada e para te dar uma pequena reflexão, né? Para te mostrar do que está se tratando, o que vem a seguir. Então, muitas vezes você não precisa ir no texto, você pode ir direto. Se você quiser ir no texto, você tem que entender pontos cruciais. Primeiro, a Guerra Fria, já sei que esse é o tema. Dividiu o mundo em duas esferas globais de influência, não os polos, esferas, lados. Beleza, lado capitalista, lado socialista, já entendi isso. Consolidando, ou seja, demarcando, garantindo uma ordem bipolar, ou seja, uma ordem dos polos, ou seja, dois lados, assentado no capitalismo e no socialismo. Beleza, isso aqui foi o que eu falei até agora. Letra A. Identifica as duas alianças militares criadas no período para consolidar a hegemonia de cada bloco. Quando eu fiz essa pergunta em sala de aula, o aluno respondeu: capitalismo e socialismo. Eu falei: não. Isso são os polos, são os lados, são as esferas. Isso não é aliança militar. Essas duas esferas têm duas alianças militares: a aliança capitalista e a aliança socialista. A resposta da A vai ser aliança militar capitalista, a OTAN. Aliança militar socialista, Pacto de Varsóvia. Letra B.
Explique como a divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim se tornaram símbolos centrais desse conflito global. O mundo ele era dividido ideologicamente, mas o que aconteceu na Alemanha foi uma divisão física. Então, enquanto estava aqui, ó, no mundo das ideias, a divisão, na Alemanha essa divisão era física. Ela era tátil, ela era visual. Então, a divisão da Alemanha, ela simboliza visualmente a divisão do mundo da época. Você tinha a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. E esse muro se tornou um símbolo do conflito. Ele se tornou o símbolo físico da separação ideológica de um país e do mundo. Então aqui temos uma imagem representando os dois blocos. Temos a OTAN, ela é determinada, os dois blocos eles estão determinados pela ideia de uma defesa mútua. Então, se um país que faz parte desse bloco é atacado, todos os demais daquele outro bloco entram na guerra. O Pacto de Varsóvia ele vai existir até o final da União Soviética. Então, hoje em dia, já não existe mais. A OTAN existe desde 1949, sendo liderada pelos Estados Unidos, ainda tendo grande força. Tá? Não é o dono da OTAN, mas tem grande influência. Bem, dando continuidade aqui, vamos para a questão número 2. O filme Rocky retrata a luta entre o lutador norte-americano Rocky Balboa e o boxeador soviético Ivan Drago, servindo como uma propaganda política e cultural do período. Nós vamos ver nesse período muita propaganda, dos dois lados, tá? Tanto propaganda soviética, anticapitalista, anti-imperialista americano, fazendo críticas ao capitalismo, quanto propaganda capitalista vindo aí de Hollywood, vindo dos Estados Unidos, propaganda em que o russo é sempre o vilão, o chinês é um vilão, o inimigo vem lá daquele lado, o inimigo é socialista. Bem, vamos lá. O que foi a Guerra Fria cultural? E de que maneira o cinema foi utilizado como instrumento ideológico pelas superpotências? Então, Guerra Fria cultural é a Guerra Fria dentro do campo ideológico, dentro do campo de produção intelectual cultural. Cinema, quadrinhos, séries. Nós temos aqui os quadrinhos de super-heróis sendo usados desde a Segunda Guerra Mundial como uma ferramenta ideológica, em que o vilão vai ser o russo, o vilão vai ser o comunista, em que há o grande monstro que é o comunismo, que quer destruir a sociedade capitalista, destruir a família tradicional. Há essa quase uma visão de teoria da conspiração, o fantasma do comunismo. Letra B. Explique o conceito de macartismo nos Estados Unidos e relacione-o com o clima de paranoia. Então, o que é o macartismo? O macartismo é uma política criada nos anos 50 pelo senador Joseph McCarthy. A ideia dele era a perseguição aos comunistas que viviam nos Estados Unidos. Então ele cria uma lista negra, interroga artista, servidor público, intelectual, todo mundo que podia ser socialista, que podia estar fazendo o que ele pensava ser a conspiração socialista, o socialismo entrando e se como espiões, como um monstro que coloca seus tentáculos na sociedade e contamina ela com o socialismo. Então o macartismo seria uma resposta a isso. Faz parte desse período de paranoia. As pessoas estavam com medo do comunismo, o medo do vizinho ser um comunista, e aí esse medo e essa propaganda anticomunista vai ser muito forte aqui no período do macartismo, e políticas de perseguição, inclusive com pessoas sendo presas, pessoas desaparecendo, livros sendo queimados, livros sendo proibidos. Olha a questão 3. Durante a Guerra Fria, o confronto direto entre a União Soviética foi evitado. Isso aqui é o tema principal de Guerra Fria. O conflito manifestou-se por meio de corridas tecnológicas, já falamos disso, e guerra regional indireta, proxy wars. O que é proxy wars? Guerra de proximidade. São guerras regionais. Quando a gente fala guerra regional na Guerra Fria, a gente está falando dessas guerras que aconteceram em determinadas regiões, mas que não foram diretamente participantes ali, os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, não mandaram tropas, não estava lá, não foi nem na União Soviética, nem no chão dos Estados Unidos, solo, né, dos dois lados. Foi o quê? Em determinadas regiões em que um grupo recebeu apoio dos Estados Unidos, outro grupo da União Soviética, apoio financeiro, intelectual, tecnológico, treinamento. Então vamos lá. Cita o exemplo. Um exemplo de guerra regional ocorrida durante a Guerra Fria. O exemplo de guerra regional a gente pode colocar aí a Coreia. Nós vamos ter a guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte sendo apoiada pela União Soviética, Coreia do Sul recebendo apoio dos Estados Unidos. Então, superpotência que a gente está tratando aqui, Estados Unidos e União Soviética. Aqui, para citar o exemplo, cite um exemplo. Você pode falar do Vietnã, da Coreia, Afeganistão, vários conflitos que aconteceram. Cita o exemplo, explica a participação. Os Estados Unidos participou através de apoio financeiro, apoio dando armas, então apoio bélico. A União Soviética através de apoio em inteligência, mapeamento. Letra B. Explica de que forma a crise dos mísseis de Cuba representou o ápice da tensão entre os dois blocos e a solução diplomática. Então,
da crise dos mísseis de Cuba. Cuba se tornou socialista e os Estados Unidos estão tentando evitar que países próximos ali na América Latina e na América do Sul, América Central, se tornassem socialistas para não ter o socialismo como mais um vizinho. Eu não sei se você já viu um mapa, mas sendo um globo você tem a Rússia muito próxima dos Estados Unidos, nessa costa ocidental. Não parece tanto porque a gente vê um mapa planificado, mas quando você vê isso é, numa esfera, você entende, né, que tanto por cima, tanto pelos lados, há uma proximidade da Rússia, da região da Rússia, com os Estados Unidos, então há uma possibilidade de conflito pela proximidade, e os Estados Unidos já tinha que se preocupar com o lado de cima e do lado, agora tendo que se preocupar com abaixo, ou seja, sendo cercado por países comunistas, há esse medo da insegurança. Então, a proposta de segurança dos Estados Unidos ali foi garantir que o comunismo não se espalhasse. O macartismo vai se espalhar, ele vai perseguir comunistas em toda a América do Sul e América Latina através de apoio a golpes militares, ditadores locais. E qual que é crise dos mísseis de Cuba? Cuba vai se tornar socialista, vai ter apoio da União Soviética, só que os Estados Unidos tinham armas nucleares na Turquia, próximo à União Soviética, que colocava em xeque a Turquia. Esses mísseis nucleares serviam como uma forma de dissuasão nuclear. O que é dissuasão? É você fazer a pessoa fazer o que você quer, ou fazer o que você não quer, através de uma certa ameaça, colocando ali a arma nuclear próxima, como se dissesse, ó, se tiver que atacar, eu vou atacar, e o míssil está perto de você e vai chegar rápido. Qual a resposta da União Soviética para isso? Mísseis em Cuba. Colocar mísseis nucleares em Cuba para garantir também que os Estados Unidos não invadissem Cuba, que já tinha tentado antes. Então, nessa crise dos mísseis de Cuba, é quando os Estados Unidos descobrem que os mísseis nucleares soviéticos estão em Cuba e isso gera uma tensão. O medo dos Estados Unidos de início de um ataque nuclear tão próximo a seu território. Cuba está muito próximo dos Estados Unidos. Uma pequena ilha bem embaixo dos Estados Unidos. Essa tensão colocou o mundo todo alargando seus olhos para essa tensão, o medo de um início de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Cuba. E a solução diplomática vai ser muito simples. A solução diplomática vai ser um acordo entre Estados Unidos e União Soviética pela retirada dos mísseis depois de tanta confusão. Bem, o confronto então ele sai daquele centro, a gente vê ali Rússia, Estados Unidos, sabe? E ele vai para outras regiões. Nós temos Coreia, Afeganistão, Vietnã e os golpes militares e revoluções aqui na América Latina. Questão 4. Nas décadas de 50 e 60, enquanto os Estados Unidos promoviam o discurso de líderes do mundo livre, internamente o país passava com contradições. Isso aqui é muito trabalhado em prova, a ideia de contradição, né? Então há um discurso de liberdade, há um discurso de capitalismo à igualdade, democracia, mas internamente você vê as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Então o que eram as leis de Jim Crow? Eram leis segregacionistas. Segregavam os negros. Eram leis que determinavam lugar para negro e lugar para branco. Letra B define o movimento de contracultura, indica uma das pautas. O movimento de contracultura é um movimento que criticava a cultura conservadora e o autoritarismo dos Estados Unidos na época. Qual que era o autoritarismo? O macartismo. Uma de suas pautas de contestação social ou política. Aí você escolhe, questão social ou política. Social, a igualdade cívica entre brancos e negros. E política, você pode colocar o fim da guerra no Vietnã, que era uma das contestações aqui. E depois da Guerra Fria, professor? Depois da Guerra Fria, nós vamos ter então o quê? E como que acaba a Guerra Fria? A partir desses momentos de grandes tensões que a gente vai ver pelo mundo, há uma proximidade diplomática entre União Soviética e Estados Unidos, há acordos de desmilitarização, acordos de diminuição de produção nuclear, até que, ao passar do tempo, a União Soviética começa a se preocupar menos com golpes comunistas, revoluções comunistas globais e mais com problemas internos, na resolução dos seus próprios problemas. E algumas crises dentro da própria União Soviética, algumas questões de política, de corrupção, de movimentos de independência dentro da própria União Soviética e separação territorial. E dentro dessas preocupações, a União Soviética parece que ela vai passando por um processo de parar de ter conflito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a ter maior proximidade. E nós vamos ver um processo de abertura econômica, abertura diplomática, até o momento que, meados dos anos 80 para 90, vamos ter a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, posteriormente
o fim da chamada Guerra Fria ali nos anos 80 para 90. A gente pode marcar a queda do Muro de Berlim como a data marcante para isso. E depois a dissolução da União Soviética, né? Ela vai realmente declarar o seu fim, os territórios vão se separar, eles vão se tornar repúblicas independentes, e a Rússia se mantém como uma federação russa. Então, dentro da Rússia nós temos várias repúblicas até hoje, com vários povos, várias etnias, várias línguas além do russo, mas há uma hegemonia russa ainda, uma grande a identidade russa, a língua russa ainda é quem domina a Rússia. Mas é isso que se mantém, e é isso que vai ser o ponto final da história da Guerra Fria. Beleza, aluno? Espero que você tenha entendido aqui. A gente deu uma volta um pouco curta sobre a Guerra Fria, mas os principais pontos estão aqui. Espero que isso te ajude nessas suas próximas provas. Abraço!